Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos. Tudo na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para mais um livro, mais uma leitura, aliás, da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que pegar a Bíblia e começar a ler, gente, desde o início, porque assim, tem gente que fala pra gente ler só o Novo Testamento, mas eu já comecei pelo Antigo, né? A gente tem que saber tudo o que aconteceu, de Gênesis a Apocalipse. Não tem como ler um livro da metade só, né? Eu garanto pra você, eu duvido que não vai mudar a sua vida, que não vai mudar o seu jeito de pensar. Então, gente, vamos embora aqui para a leitura, né? Na última a gente parou em Crônicas, o último capítulo que eu li foi o 17. Então, gente, vamos começar a leitura aqui. Aqui perto de mim tem um gato. Eu espero que ele não fique passando as pernas aqui, nem se alisando no meu triplé, que ele já tá todo desmontado. Se ele começar a alisar aqui, vai cair o resto. Então, gente, a paz de Deus a todos vocês, a paz de Jesus Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. E vamos juntos levar a palavra de Deus a todos. Aquele que crer e aceitar, amém. Né? Então, gente, vamos começar aqui no capítulo 18. Eu tô aqui fora hoje na lavanderia, que aqui é melhor a iluminação. Não tem ninguém com o rádio ligado. Então, todo mundo na santa paz, glória a Deus. Tá pra ler, né? Então, vamos aproveitar esse silêncio aqui. E vamos lá, 18 de Crônicas. O textuário diz assim: diversas vitórias de Davi. Então, bora, gente? Vamos ler aqui. Quando começar a ficar embaçado bem, às vezes eu tiro o óculos. Por enquanto, trabalhei com óculos. Então, e o 18 começa assim. E depois disto, aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou Agate e os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou a Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi charretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adar-ezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava a Davi, por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro, que tinham os servos de Adar-ezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Dibate e de Cum, cidades de Adar-ezer. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adar-ezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar por haver pelejado contra Adar-ezer, e por havê-lo ferido, porque Adar-ezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servo de Davi. E o Senhor guardava Davi, por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo o Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Savisa, escrivão. E Benaía, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso, Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum,
para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon, a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consolares? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transformar e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhe as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria, de Maaca e da Zobá, e alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades, e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E, vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemos-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante deles. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros, e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adarizer, marchava diante deles. Do que, avisado, Davi ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros, e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adar-ezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. 20. Várias vitórias. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles. Ai, meu Deus, o gato. Ai. Gente, o gato, em vez de eu parar aqui, perdoa aí, gente. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade um grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro, e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E, depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Geser com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, dos filhos dos gigantes, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Euanã, filho de Jair, feriu a Lame, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelã. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé.
e que também era filho do gigante, e injuriou a Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, feriu. Esses nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus servos. 21. E o gato resolveu deitar aqui no meu colo. Davi numera o povo. Então, 21 de Crônicas. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente a seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto a meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Ai, negão, sai daqui! Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu. Saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer esse negócio, porém agora, se servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Olá, pessoal, voltando aqui, a continuação da leitura da Bíblia. Eu dei uma parada, porque do nada vocês viram que o gato começou a socializar, veio pro meu colo, né? E de repente, o vizinho ligou o rádio no último volume. Parece que é uma coisa, toda vez que a gente vai começar a ler a Bíblia, parece que algo acontece, uma perturbação. Mas agora eu mudei o ambiente, agora eu tô aqui na cozinha, mas vamos continuar assim mesmo, vamos continuar a leitura da Bíblia. E eu parei no 21 de Crônicas. E vamos lá, gente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo... Vou até tirar o óculos, que aquele ficou pior de óculos. Vai e fala a Davi, dizendo... Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi, ele disse... Assim diz o Senhor, escolhe para ti. Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumidos diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então diz Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo-a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me esse lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi:
Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocausto, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de alimento. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor. A quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Para que não ofereça holocausto em custo? E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e tornou a sua espada à bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir perante ele, consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor, Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu te derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar, de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel, para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prepararás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízes que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem tenha pavor. Eis que na minha aflição prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeiras e pedras prepararei, e tu suprirás o que faltar. Também tem contigo os obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel, que ajuntassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar a nome do Senhor. 23. Davi faz Salomão rei. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. Os deveres e funções dos levitas.
E reuniu todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor, com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Laudã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Esses foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Joate, Ziza, Jeús e Beria. Esses foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe de Ziza, o segundo. Mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso, esses, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E, quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribos de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Zebuel, o chefe. E, quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Eder e Jeremote, 3. Esses são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, conforme foram contados, pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos, pertencente ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi, da idade de 20 anos para cima. Porque a seu cargo era assistir aos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. A saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorrões asmos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida. E para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para oferecerem os holocaustos do Senhor, aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então, gente, eu vou ler aqui até o final do 23. A gente vê aqui que Davi coloca Salomão como rei, né? Porque Davi, no seu coração, ele queria edificar o templo do Senhor. Mas Deus não quis, porque ele derramou muito sangue, como foi falado aqui, né? No tempo que ele foi rei, muito sangue, perseguiu muita gente morreu. Então, Deus passou para Salomão, que o filho dele quer fazer o templo de Deus. E assim foi feito. Então, gente, a gente vê que a desobediência nos faz, né? Ai, Deus é maravilhoso, é lindo. Gente, eu falo pra vocês, leiam a Bíblia. A gente vê aqui, eu tava até conversando esses dias com uma pessoa, que ela gosta muito de ler a Bíblia, a gente tava comentando, né? Da Bíblia, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, e agora daí a gente tava falando sobre o povo que Moisés levou através do deserto, né? Que eles ficaram 40 anos para chegar a Canaã, mesmo assim, quando chegou, só 2 entrou, né? Que foi Caleb e Josué, se não me engano, que eu não lembro o nome das pessoas, gente.
Por quê? Porque o povo, mesmo Deus dando, não deixou faltar calçado, como fala, não deixou faltar roupa, não deixou faltar alimento. De dia eles tinham, né, uma nuvem que cobria, de noite tinha o fogo que iluminava eles. Mas mesmo assim eles foram rebeldes, eles foram resmungão, vivia murmurando, vivia resmungando, vivia só, na verdade só resmungava, né? Só maldizia. E eles foram ídolos, tanto que quando Moisés sobe para falar com Deus, né, na parte aqui, quando Moisés desce com os 10 mandamentos, que ele vê, o povo catou todas as suas coisas de ouro que tinha, deu lá por mão de Moisés, mandou fazer o bezerro de ouro, ele estava lá o adorando, lá, né? Daí ele viu como que o povo era duro de coração. Então, assim, eles, por tudo que eles tinham, eles só murmuravam. Tava comendo, tava murmurando. Tinha água, mas murmurava. Foram idólatras, né? E a gente vê que eles ficaram 40 anos. Será que Deus queria que eles ficassem os 40 anos ali? Ou foi por a desobediência deles mesmo que eles ficaram tanto tempo andando em círculos, né? No deserto. E a gente vê que Deus não se agrada da gente quando a gente vive murmurando. Porque eu era muito murmuradora, gente. Vou falar a verdade pra vocês, eu não vou falar. Eu era mesmo, era muito resmungando, via murmurando, via perguntando, Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Só cobrando de Deus, achando que Deus era meu empregado, né? Porque às vezes a gente acha que Deus ele tem que dar tudo pra gente e que é obrigação deles. Porque a gente serve a ele, tem que ser do nosso jeito e não é assim, né? E assim, a partir do momento que a gente começa a ter gratidão, você levanta de manhã, você respirou o fôlego da vida e você já é grato a Deus, né? E sempre com Deus no seu coração, sempre agradecendo, nas provas, nas lutas, a gente tem que agradecer porque até nas enfermidades, ele tá com a gente, ele passa com a gente. E assim, e a vontade de Deus, ela é perfeita, perfeita em nossas vidas. E quando a gente só murmura, a gente só atrai coisa ruim, porque a palavra tem poder. Nossa boca tem poder, tanto de amaldiçoar como de abençoar. E quando a gente bendiz a nossa vida, começa a profetizar nas nossas vidas, né, coisas boas, elas acontecem. E às vezes a gente só sabe murmurar, reclamar. Quando a gente reclamar menos e agradecer mais, as coisas começam a mudar, começam a melhorar. A gente vai passar por prova? Vamos passar por prova. Vamos ter tribulação? Iremos ter tribulação. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos passar. Mas se a gente tiver a fé em Deus e crer que Ele é o nosso Salvador e que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, você pode passar no meio do fogo, Deus vai estar com você. A gente vê tanto na Bíblia, né, Daniel, lá, quando foi jogado na cova dos leões, quando os 3 estavam na fornalha, que tinha um quarto junto com ele, guardando eles não se queimarem. Então, assim, às vezes a gente duvida do poder de Deus, mas aqui, ó, aqui tem tudo aqui, ó. Isso aqui é o livro, o melhor livro que tem, a melhor coisa que fez foi aqui, ó. E a gente pode ver que a Bíblia é tão perseguida, né? Tem gente que leva, é só mais um livro, não sei o que. Não. Pra mim, pra Débora Gonçalves Dias, isso pra mim é a boca de Deus falando na humanidade. Se a gente for por ela aqui, ó, nós veremos a face dele. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Vamos ser mais gratos a Deus, vamos agradecer mais a Deus nas doenças, nas enfermidades, em tudo. Porque quando a gente aprende a agradecer, coisas boas acontecem. Um beijo no coração de todos vocês. Vocês me perdoam um pouco aí o vídeo, que vocês viram que eu comecei lá, daí começou uma bagunça, eu vim pra cá. E agora também vou acabar aqui, porque já tá um barulhinho aqui na rua, o pessoal tá passando vendendo as coisas e vai, né, ficar aí no fundo do vídeo. Então fiquem todos com Deus os abençoe. Compartilha, deixa o like, comenta, compartilha com seus familiares, com seus amigos. E vamos levar a palavra de Deus a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu permitir.